estás a pensar comprar monitores de estúdio, espera só mais um pouco, vê este vídeo e decide depois. E se ainda não sabes o que é Kevlar, também vais saber neste vídeo, porque hoje vamos conhecer o M-Audio BX5D3. Bem-vindos! Olá, eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Egitana. Hoje temos aqui um pequeno monitor de estúdio que vamos analisar pormenorizadamente, mas não vamos ouvir porque não é credível ouvir colunas ou headphones através de vídeos, muito menos quando se trata de monitores de estúdio, onde a referência deve ser o mais apurada possível. Podemos sempre tentar e, por muito bem que o façamos, nunca é eficaz porque depende sempre da captação e depois de onde o áudio também é escutado. Por isso vamos analisar as valências destes monitores de estúdio da M-Audio. Temos neste BX5D3 duas vias, graves e médios agudos, os graves através de um woofer de 5 polegadas e temos um tweeter de 1 polegada para médios e agudos. Em centímetros, se preferirem, o grave tem 12 cm e 7 mm e o tweeter 2 cm e meio. Falamos aqui num monitor com 100 watts amplificado, com um SPL de 110 dB para um monitor de estúdio. É muito bom, tendo em conta que falamos aqui num pequeno de 5 polegadas. Já agora estes monitores existem nas versões 3, 4, 5 e 8, respectivamente, correspondente ao tamanho em polegadas, e algumas versões são também com Bluetooth. Para as distinguirem é muito simples, basta terem um BT à frente. Voltamos aqui ao nosso BX5. Temos nestes monitores um intervalo de frequências entre os 52 e os 35 MHz, numa pequena caixa com uma construção surreal. São pesados, são robustos e o woofer é feito em Kevlar. E o que é Kevlar? Pergunta quem não sabe. É um material ultra resistente, é um composto usado até pela NASA e pelas Forças Armadas, Exército, etc., que é usado para fazer os coletes antibala, por exemplo. Por isso imaginem do que estamos aqui a falar. À frente temos também um LED muito minimalista que lhe dá uma pinta brutal, literalmente. Fantástica, na minha opinião. E agora passamos às ligações. Temos desde logo um esquema simples para ajudar e no input temos as opções Jack TRS 6.3 ou XLR. Botão rotativo para o volume, Power On e Off e finalmente a entrada de corrente em cabo 3 pinos IEC. E se repararam, deixei este botão de Acoustic Space para o fim, propositadamente para vos explicar o que é isto. É tão simples como vocês estão numa sala, num quarto de 5 metros quadrados, de 20 metros quadrados, ou de 50 metros quadrados, depende. Em cada quarto a resposta do som vai ser diferente pelo tamanho de cada quarto, lá está, principalmente o grave. Ora, este botão é mesmo para controlarem a resposta dos graves, do baixo, do bass, dependendo da vossa sala e onde estiverem posicionados os monitores. Assim vai ser a posição também deste botão, ou flat, ou menos 2, ou menos 4 decibéis. Quanto menor o valor, mais graves vão cortar. Isto dá muito jeito em espaços pequenos, para o grave não enrolar, mas em espaços maiores, mesmo que tenham, por exemplo, em flat, podem sempre precisar de um sub. Lá está, isto não é linear, vai depender aqui muito do vosso espaço. E se repararam noutro pormenor, hoje não massacrei ninguém com um pedido de subscrição, por isso, se chegaste até aqui, deixa num comentário até ao fim para ver quantos é que chegam até aqui. E no caso de não ser subscrito, já sabes, subscreve, ativa as notificações e podes fazer um like também neste vídeo. Por hoje é tudo, obrigado a todos, hoje com este fantástico M-Audio BX5 versão D3. Egitana por aqui, até já!